Olá pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. O tema da aula de hoje então é volumetria de precipitação. Quais serão os objetivos a serem alcançados? Os objetivos são compreender os fundamentos da análise volumétrica por precipitação e compreender a curva de titulação, ok? Então, nós finalizamos em aulas anteriores o assunto volumetria de neutralização. Agora vamos começar um outro assunto, uma outra volumetria, chamada de precipitação, certo? Então, tá aqui o caminho das nossas aulas. Inicialmente vamos falar um pouquinho sobre o princípio do método da volumetria de precipitação. Depois falaremos a respeito dos principais tipos de titulação de precipitação. Faremos todo um estudo da curva de titulação de precipitação, né? Veremos os cálculos envolvidos. Vamos fazer considerações a respeito do formato das curvas de titulação de precipitação. Falar um pouquinho sobre o princípio da ação dos indicadores nessa volumetria de precipitação e durante todo o tempo estaremos fazendo exercícios, ok? Gente, é assim, a cama já está preparada, não é? Nós já vimos de uma maneira, acho que razoável, a volumetria de neutralização e se você entendeu bem a volumetria de neutralização, agora daqui para frente começa a ficar tudo muito mais simples. Vocês vão ver que o trabalho que vai dar para a gente entender a volumetria de precipitação vai ser muito menor, tá? Porque muitas das coisas que nós já vimos, nós veremos de novo de uma forma um pouquinho diferente, né? Então, a volumetria de precipitação, muitos dos princípios da volumetria de neutralização também estão presentes na volumetria de precipitação. Então, agora vai ficar bem mais simples de entender, ok? Então, vamos lá. Princípio do método da volumetria de precipitação. Volumetria de precipitação é uma técnica que envolve a titulação com formação de compostos pouco solúveis, ou seja, precipitados. É uma das mais antigas técnicas analíticas, datando de meados de 1800. Entretanto, em razão da baixa velocidade de formação da maioria dos precipitados, existem poucos agentes precipitantes que podem ser usados nesse tipo de titulometria. Sem dúvida nenhuma, o mais amplamente utilizado e o mais importante é o nitrato de prata, que é empregado para a determinação de haletos, tiocianato, cianeto e muitos outros. O princípio deste método volumétrico é a formação de compostos pouco solúveis. Algumas condições devem ser alcançadas para a validade dos resultados. A primeira a reação deve ser de estequiometria conhecida. Segunda, deve haver total reação entre o agente precipitante e o íon a ser analisado. Terceira, tornar-se completa em um tempo relativamente curto. Quarta, oferecer modos para eficiente sinalização do ponto final. Infelizmente, essas condições somente serão alcançadas em poucas reações. Então, vamos tentar entender o princípio do método? Olha lá, o tio vai trazer você para a folhinha para ficar mais simples de entender. Olha lá. Vem com o tio que a gente passa de ano. Então, olha lá. Volumetria de precipitação. Muito bem. Então, qual que é o princípio do método da volumetria de precipitação? Eu tenho lá uma amostra que eu coloco dentro de um Erlenmeyer, né? Então, vamos supor que essa amostra
o meu analito de interesse seja, por exemplo, o íons cloreto. Certo? Muito bem. E aqui, ó, eu coloco um agente titulante na minha bureta. Por exemplo, prata. Uma solução padrão de prata. Ok? Nitrato de prata. Porque o nitrato de prata é solúvel. Então tem que ser uma solução aqui. Não pode ser, né? Tem que ser uma solução. Nitrato de prata. Muito bem. À medida que eu vou gotejando o nitrato de prata na solução de cloreto, o que você aprendeu, né? Lá em Quali. A prata, ela reage com o íons cloreto, formando um precipitado, chamado cloreto de prata, que vai para o fundo, lá, um precipitado. A relação aqui, ó, a estequiometria da reação é um mol de prata reage com um mol de cloreto. Portanto, o número de mols de prata, neste caso, é igual ao número de mols de cloreto. Se são iguais, né? Se esse número de mols é igual, olha lá, se essa estequiometria é 1 para 1, é válido dizer que eu tenho a molaridade, a concentração molar da minha solução padrão de prata, vezes o volume da minha prata, o volume gasto na titulação, vai ser igual a concentração molar do meu íon cloreto vezes o volume da minha alíquota que eu coloquei dentro da Erlenmeyer. Certo? Então, aí, se a minha estequiometria me diz que é 1 para 1, é válido a fórmula MV igual a MV. Tá, gente? Se não é 1 para 1, por exemplo, é 1 para 2, aí eu tenho que levar em consideração, aí essa igualdade ela é quebrada. Então, esta fórmula é invalidada, ok? E aí eu tenho que parar e pensar um pouquinho mais, certo? Então, se é 1 para 2, eu tenho que levar em consideração isso no cálculo. Depois, nos exercícios, o tio vai mostrar para vocês, tá? Mas, ó, perceba que o princípio é o mesmo, gente, da volumetria de neutralização. É muito parecido, né? Quais são os cuidados que a gente tem que ter aqui, né? A brincadeira toda, ó, é tudo igual. O que vai aparecer quando a gente vai estudar a curva de precipitação, né? Vai aparecer também uma sigmoide, beleza? Então, ó, o que a gente mostrou ali no slide, né? Não pode ser qualquer reação de precipitação para ser válido aqui dentro da volumetria. Por que não pode ser qualquer uma? Porque vocês lembram lá em gravimetria? Qual que é o princípio da gravimetria? Analisar o meu analito por precipitação. Só que muitas das vezes essa precipitação ocorre de uma forma muito lenta. Sei lá, você tinha que ficar lá cozinhando o galo, vocês lembram? Faz o processo da digestão, nananana. É uma trabalheira medonha, você fica o dia inteiro para fazer uma análise, né? Então, a condição necessária para que eu possa fazer uma análise por volumetria de precipitação é que essa reação seja rápida, certo? É lógico, eu estou gotejando ali, tem que ser feito na hora. E aí, o que acontece? Qual que é o grande lance? Gota a gota, à medida que a prata vai sendo gotejada, ela já vai jogando para o fundo o cloreto, né? E na hora em que a prata consegue retirar praticamente todo o cloreto da solução e jogar todo ele na forma de precipitado para o fundo, né? Eu tenho que ter jogado aqui algum sinalizador, algum indicador, né, que me sinaliza o fim da reação,
tá? Essa é a grande sacada da volumetria de precipitação, né? Então, eu tenho aqui íons cloreto que estão livres em solução, né? Aqui eu tenho uma solução padrão de concentração conhecida. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que jogar aqui um indicador, que é um sinalizador químico, que vai me indicar que o íon cloreto foi todo jogado para o fundo. Aí, professor, como é que funciona essa sinalização química? Daqui a pouco, após os comerciais. Agora a gente está falando só de uma forma bem simplória, como é que funciona, qual que é o princípio do método. Aqui eu tenho uma solução padrão, aqui eu tenho o meu analito de interesse. Existem várias formas de sinalizar o fim dessa reação, né? Eu posso usar indicadores visuais que sinalizam o fim dessa reação, né? Sinalizam que todo o cloreto foi jogado para o fundo, e aí eu uso a fórmula de MV igual a MV, ou não, depende dessa estequiometria, né? Eu posso também sinalizar o fim dessa reação de forma instrumental. Eu posso usar a potenciometria, por exemplo, né? Então, vocês lembram lá em volumetria de neutralização, quando o tio estava falando sobre as formas que a gente tem de sinalizar que essa reação acabou e que todo o analito foi consumido? Existem indicadores visuais e existem formas de sinalizar por meio de análise instrumental, né, de instrumentos, ok? O que a gente vai ver aqui, como nós estamos vendo química analítica clássica, nós veremos essa sinalização por meio de indicadores visuais, ok? Tranquilo? Gente, super simples, né? É tudo igual, não tem muito erro aqui, né? Eu tenho uma solução padrão, eu tenho um analito, eu vou jogar um indicador visual. À medida que a reação, que eu vou gotejando o meu agente precipitante, ele vai jogando para o fundo o meu analito. Quando todo o meu analito, ou praticamente todo o meu analito, é jogado para o fundo, o meu indicador visual vai dar algum sinal químico me dizendo que a reação acabou, né? Aí eu anoto o volume de titulante vezes a molaridade me dá um número de mols, certo? De prata que foram gastos. Do outro lado, eu tenho uma concentração que eu quero descobrir e um volume que eu tenho, né? Então, com isso eu faço praticamente tudo, ok? Às vezes eu não tenho, lembra? Às vezes eu não tenho volume, né? Então é conveniente usar número de mols de um lado é igual a MV do outro. Então, às vezes eu uso essa fórmula, às vezes eu uso essa, mas o fato é que é o mesmo panorama, né? E aqui o tio já vai dar um spoiler para você, né? Ó, quando a gente for fazer todo o estudo de curva, né? O que está por trás desse fenômeno todo aqui, ó? O que está por trás é também uma sigmoide. E aí eu vou plotar um gráfico onde aqui é o volume do titulante. À medida que eu vou adicionando o agente titulante, o que vai acontecer? Aqui eu vou ter o P da concentração ou do meu analito ou do titulante. Pode ser PCl- ou PAG+. Depende do que eu quero mostrar, tá? Normalmente a gente coloca PAG+. O que é P? É o menos log, né? Tudo bem? Menos log da concentração de AG+, ou menos log da concentração de Cl-. Isso vai me gerar uma sigmoide, que pode ser assim ou assim, que é a mais comum. Certo? Beleza? E aí tem todo um estudo de curva também, ó, de pescoço de curva, tá? O ponto de equivalência também aqui vai ser aqui, ó, né? Nesse meião do pescoço de curva, né? Olha lá. E o meu sinalizador químico vai ter que ter um ponto de viragem aqui também,
Então, os princípios são os mesmos, tá? Claro que os cálculos são um pouquinho diferentes ali, porque o que acontece, né? Quando você lembra lá na volumetria de neutralização, quando era uma titulação de um ácido fraco, né? O que estava em jogo aqui era o Ka, né? Constante do ácido. Aqui, ó, a gente está trabalhando com o fenômeno da precipitação. A precipitação, o que está em jogo é o KPS, né? Então as coisas mudam. Claro, não é igualzinho, né? Mas os princípios são os mesmos. Beleza? Todo mundo entendeu aí o princípio que está por trás da volumetria de precipitação? Mas isso aí a gente vai trabalhando com calma, né? Todo esse estudo de curva, de sinalização química e tudo mais, né? Tudo isso é daqui a pouco após os comerciais. Vamos começar pelo básico, pelo simples, para você entender a técnica. Ok? Muito bem. Vamos lá, então. Vamos continuar o que a gente estava falando. Principais tipos de titulação de precipitação. Os processos de precipitação mais importantes utilizam o nitrato de prata como reagente. Eles são chamados, por usar a prata, eles são chamados de processos argentimétricos. Os métodos de visualização do ponto final da reação na argentimetria são esses três principais: o método de Mohr, método de Volhard e método de Fajans. Isso tem a ver com o tipo de sinalização química que é dado na solução, no meu analito. Então tá aqui o meu Erlenmeyer, né? Então, o método de Mohr tem um jeito de sinalizar o fim da reação, o método de Volhard tem outro e o método de Fajans tem outro, ok? Então, aqui o tio tirou a foto, isso daqui acho que é do Skug, uma fotinho do livro do Skug, onde traz aqui pra gente alguns dos principais métodos de precipitação argentimétrico típicos, certo? Então, a detecção do ponto final aqui, ó, para análise dessas substâncias é pelo método de Volhard modificado, Volhard modificado, né? Volhard modificado, eletroanalítico, indicador de adsorção, enfim. E aqui algumas observações, né? Então, é só para mostrar que existem alguns métodos de indicação de ponto final, tá? Olha lá, ó. Claro que não existe só argentimetria, tá, gente? Ó, outros métodos de titulação de precipitação. Então, nós podemos utilizar análise de brometo e cloreto usando como agente titulante o nitrato de mercúrio e indicador azul de bromofenol. Para análise de zinco, você pode usar essa substância como titulante e indicador de felamina, tá? Então, você pode fazer uma série de titulações diferentes para analitos diferentes usando uma série de outros titulantes e utilizando muitos tipos de indicadores visuais, ok? Então, antes de ir para os exercícios, só para a gente entender, para ficar claro, olha lá. Olha lá, gente. Então é assim, ó. Quando a gente pensa em volumetria de precipitação, quais são os principais tipos de titulação? São os métodos argentimétricos. O que são os métodos argentimétricos? São aqueles que usam a prata como agente titulante para analisar diferentes tipos de analitos, certo? Então,
A grande maioria das técnicas de volumetria de precipitação são aquelas argentimétricas, mas existem outros tipos de agente precipitante, para precipitar outros tipos de analitos, certo? A gente vai dar enfoque aqui, ó, por ser o método mais empregado, tá? Mas eu quero que vocês saibam que existem muitos outros tipos de agentes precipitantes, né? Então aqui no último slide que eu te mostrou, existem vários outros, olha lá, vários outros titulantes. Opa! Nossa, aqui como não tem maquiagem vai ficar assim, galera. Olha lá. Eu posso usar outras substâncias na bureta, né? Eu posso usar nitrato de mercúrio, hexacianoferrato 2 de potássio, cloreto de bário, nitrato de chumbo, molibdato de magnésio, cromato, enfim, existem muitos outros titulantes, não é só a prata, ok? Tranquilo? Todo mundo compreendeu o princípio do método? Então vem curtir o que você passa de ano. Ó, já vamos começar a fazer os exercícios, né? Vocês vão ver que eles são bem básicos, não tem nada de excepcional. Vai complicar quando a gente for fazer estudo de curva, tá? Vai complicar um pouquinho. Então tá lá. 0,2013 gramas de uma liga contendo prata dissolvida adequadamente foi transferida para um Erlenmeyer e titulada com uma solução padrão de tiocianato de potássio, com fator de correção 1,0033. Gastando-se 15 ml dessa solução, calcular a porcentagem de prata na liga. Então, vamos lá, gente, vamos para a folhinha. Olha lá. Vem curtir o que você passa de ano. Opa! Nossa Senhora! Olha lá, exercício 1. Ó, o que ele fez, gente? Ele pegou um becker, tirou uma lasquinha de uma liga e jogou no fundo do becker. Desenha que tudo aparece na tua frente. Qual que é o tamanho dessa lasquinha? 0,2013 gramas. Certo? De uma liga contendo prata. Aí ele falou assim, dissolvida adequadamente foi transferida para um Erlenmeyer. O que significa dissolvida adequadamente? Significa que ele fez um ataque ácido a essa liga, né? É um metal, gente. Eu preciso dissolver, ó, dissolvida adequadamente. Eu fiz um ataque ácido. Ele não disse como. Ele não disse se foi com ácido nítrico e ácido clorídrico, se foi só ácido nítrico. Ele não falou nada. Então, o que importa é que eu joguei um ácido, né? Deixei lá cozinhando a liga e tudo mais. Às vezes tem que fazer um ataque ácido a quente e tudo mais. E joguei um ácido e essa liga que estava na forma metálica, ela se dissolveu, né? Quando ela se dissolve, ela transforma, deixa a prata disponível, né? A prata passa do estado 0 para o estado mais, né? Então ela ficou aqui, ó, prata mais. Muito bem. Feito isso, ele falou o seguinte, ó, ele não falou em alíquota nenhuma. Dissolvida adequadamente foi transferida para um Erlenmeyer. Ou seja, ele não pegou o pedaço dessa água aqui, ó, dessa água não, dessa solução. Ele pegou essa solução inteira e transferiu para um Erlenmeyer. Certo? Então toda a prata está aqui. Muito bem. E titulada como solução 0,1 molar de tiocianato de potássio. Então tiocianato veio aqui para a bureta, ó. KSCN, tiocianato. De concentração 0,1 molar. Mas ele falou que aqui, ó, o tiocianato tem um fator de correção de 1,0033. Nós já falamos desse fator de correção lá.
lá na neutralização. Então, esse fator de correção é para corrigir essa concentração, tá? Então, essa concentração não é exatamente 0,1, é 0,1 vezes 1,0033. Então, 0,1 vezes 1,0033. Isso dá 0, então a concentração real é 0,10033 mols por litro. Essa é a concentração que eu vou usar do tiocianato, é a concentração corrigida, tá? Nossa, tava lá. Eu tenho que multiplicar a minha concentração que eu quis preparar a minha solução pelo fator de correção. Isso vem lá da padronização, né? Muito bem. Então, essa é a concentração que eu vou usar, a concentração real de tiocianato de potássio. Muito bem. O que eu fiz, gente? Eu fui gotejando o tiocianato, né? E eu gastei 15 ml na titulação. E ele não fala, gente, ele não fala sobre como é que foi sinalizado quimicamente. Alguma coisa, né? Ele jogou aqui sim uma solução indicador, né? Indicador visual, que depois a gente vai ver com calma essas coisas, tá? Ele jogou um indicador que sinalizou o fim da reação. E o fim da reação se deu em 15 ml. Então, ó, eu vou usar 15 ml e vou usar a concentração de 0,133. Certo? Muito bem. Ó, uma coisa que é muito importante a gente olhar é a estequiometria da reação, para saber se é válido a fórmula MV disso é igual a MV disso. Certo? Então, ó, o potássio é mais, o tiocianato é menos, a prata é mais. Então, a prata é mais, vai reagir com o íon tiocianato menos. Como aqui é mais 1, aqui é menos 1, então a relação é 1 mol disso vai reagir com 1 mol disso. Então, o número de mols de prata vai ser igual ao número de mols, né, de tiocianato. Portanto, MV é igual a MV. Aqui é válido, certo? A molaridade do meu agente titulante eu tenho, que é 0,133. O volume do meu agente titulante, o volume gasto na titulação, eu tenho, que é 0,015 litros, 15 ml, né? Muito bem. Olha só, eu não tenho o volume da minha solução. Ele só falou que dissolveu a prata numa quantidade de ácido e transferiu essa solução para o meu Erlenmeyer. Então, como eu não tenho volume e eu quero saber a molaridade, ó, eu não tenho nem M nem V. Então, aqui é mais conveniente trabalhar com número de mols de prata. Porque, né, eu fico só com uma incógnita. E aí é muito legal, né? Eu descobri o número de mols de prata, porque se eu tenho o número de mols, eu acho a massa, certo? Então, fica número de mols de prata igual a essa multiplicação. Número de mols de prata é igual a 1,50495 vezes 10 elevado a menos 3. Foi isso que ele perguntou? Não, ele quer saber a porcentagem de prata na liga. Certo? Eu já achei o número de mols de prata. Então, eu tenho, por regra de 3, achar a massa dela, né? Então, eu sei que 1 mol de prata pesa 108 gramas, dado do exercício, 108 gramas por mol, certo? Muito bem. 1,50495 vezes 10 elevado a menos 3 vai me dar X gramas de prata. X é igual a
0,1625 gramas de prata. Foi isso que ele perguntou? Ele perguntou a massa de prata? Não, ele perguntou a porcentagem da prata na liga. Então, para achar a porcentagem, a gente faz assim, ó, né? A massa total da minha liga, que eu joguei lá, então 0,2013 gramas corresponde a 100%. 0,1625 gramas de prata corresponde a X%. X é igual a, fazendo a regrinha de 3, 80,73%. Básico, né, gente? Tranquilinho, não tem erro. Bom, a gente vai dar continuidade aos exercícios para vocês poderem enxergar as diversas possibilidades que nós temos de trabalho, mas eu vou ficando por aqui porque já está dando 31 minutos e 15 segundos, então continuamos, nós vamos continuar aqui a partir do exercício 1, tá? O exercício 1 nós já conseguimos resolver ele, né? Olha lá, então deu 80,73% de resposta. Vamos agora para o exercício 2, tá? Então, vamos continuar a partir daqui no próximo vídeo. Beijo, beijo e até o próximo vídeo.